Olá, quinto ano, bem-vindos à nossa aula 20, né? Aqui, ó, construção de ângulos 60 e 30 graus, 60 graus e 30 graus. Você sabe medir ângulos, mas sabe construí-los usando o compasso? Vamos aprender, então, né, ó. Nesse aqui, ó, o exercício resolução 4, um ângulo de 60 graus, ó. Nós iremos construir um ângulo de 60 graus no vértice A. Abra o compasso em qualquer medida. Então, ele abriu, ó, o compasso em qualquer medida. Vou colocar dele aqui. Qualquer medida, ó. Né? Ele abriu aqui, fez qualquer medida. Com a ponta seca, aqui no A, né? Trace um arco grande na reta dada. Não feche esse compasso. Então, a abertura, ele falou que tem que ficar nessa abertura. Ele traçou. Então, ó, virando. Aí, ele vai usar a mesma medida. Ele traçou. E aí, ele vai usar a mesma medida, colocando a ponta seca no 1 e cortando esse arco aqui, ó, achando o ponto 2. Então, vou ler, ó. Com o compasso aberto na mesma medida, né, do passo 1, coloque a ponta seca no ponto 1. Foi aqui, ó, ponta seca no ponto 1. E trace um arco menor passando pelo comprimento do arco construído, que é esse daqui, o anterior que construímos, esse daqui. Certo? E aí, é só ligar os vértices. Se você pegar o transferidor, aqui, ó, e colocar bem certinho, ó, tem um ângulo de 60 graus certinho. Então, vamos resolver aqui embaixo, ó. Usando o compasso, construa um ângulo de 60 graus nos vértices dados. Esse vértice, então, aqui, ó, vértice O. Ó, ponta seca, né, ó, aqui, qualquer abertura, tá? Ponta seca, eu vou traçar um semiarco, ó. Certo? Eu achei o ponto 1. Aí, ele disse que eu pego a minha ponta seca com a mesma medida, eu não fecho, coloco aqui nesse ponto 1, mesma medida. Aí, eu venho, ó, e vou cortar esse arco, assim. Aqui, eu achei o meu ponto 2. Eu vou ligar o O com o ponto 2, ó. Ó com o ponto 2, tá vendo? Eu tenho um ângulo de 30 graus, ó, conferindo. Pego o transferidor, põe na ponta, olha lá, ó, certinho, ó. 60 graus, tá vendo? Vamos fazer de novo aqui embaixo, ó, a mesma coisa, só que do outro lado, não muda nada, tá? Qual que é a abertura? Ponta seca, né, nesse S, você pode até fazer uma bolinha aqui pra saber onde é o finalzinho da pontinha. Ó, ponta seca aqui, aí você vai abrir, vai, né, ó, qualquer abertura. Abriu, não fecha mais esse compasso. Abre, faz assim. Aí, eu achei o ponto 1, não fecha, ó, tá aberto. Ponta seca, de ferrinho, vem aqui no ponto 1. E você vai cortar, ó, com a mesma abertura que você tinha feito. Vai passar um tracinho em cima, ó, cortando. Eu tenho o ponto 2. Vou traçar, ó, linha bem bonitinho aí. Ponto S com ponto 2. Se quiser pegar o transferidor, ó, coloca desse lado aqui. A linha bem o transferidor, ó, 60 graus, tá vendo? Parte de cima aqui. Vamos fazer o outro lado ali? Esse é facinho, né? Aqui. Agora, tá pedindo para construir um triângulo, ó, com ângulos de 60 graus, medidas 6 e 7. Aí, eu venho, vou desenhar a medida de 6, primeiro aqui em cima. Vou colocar bem aqui em cima, ó. 6 e a medida de 7. Né? O que eu vou fazer? O ângulo de 60 graus. Sem usar o transferidor. Eu vou colocar a maior medida aqui embaixo, eu coloco bem aqui embaixo, ó. É 7, né? Que é essa aqui, ó. E essa aqui é 6. Né? E nós iremos usar isso aqui, certo? 7 centímetros, ó. Eu vou colocar... Ele não deu nome, eu vou colocar A e B. 60 graus. Eu vou fazer 60 graus desse lado, então, tá? Ó.
qualquer abertura. Ponta seca no A, opa. Ponta seca no A, né, ó, de ferrinho. Vai fazer assim. Eu achei o ponto 1. E agora eu vou colocar aqui, ó, no, ponta seca no 1, mesma abertura. Ponto 2. Aí que eu vou fazer qualquer medida aí, ó, vamos chegar até lá em cima. Colocar a linha, aí 2. Vou fazer assim, tá? Aí, eu vou pegar essa medida aqui, ó, daqui até os 6 centímetros, né? Aí, eu venho, vou medir aqui, ó, 6 centímetros, certo? Que aqui é meu ponto C, ó. E é só fechar. E aí, tá o nosso triângulo aí, que faltava só essa daqui. Aqui tem 60 graus, tá? Ele não é um triângulo equilátero, porque ele tem duas medidas diferentes, ó, uma de 6 e uma de 7. Então, esses ângulos aqui, eles não terão 60 graus, tá? É um escaleno, né? Esse triângulo aqui, tá? Agora, o de baixo aí, 43, construção de um ângulo de 30 graus, ó. Mesma coisa, né? Ele faz os passos, ó. Passo 1, passo 2, né? Só que não, quando ele faz o passo 2, ele faz, em vez de fazer só esse cortinho aqui, ó, ele vai fazer um arcão, tá? Vem fazer esse arcão aqui, ó. Aí, virando, né? Quando ele tem esse ponto aqui, ó, o ponto 2, ele acha nesse outro arco o ponto 3. Vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Aqui, ó, né? Vou colocar a minha ponta seca, qualquer medida. Vou fazer uma bolinha aqui, sabe? Ó, ponta seca aqui, só que eu vou diminuir, tá grande demais, ó. Tá vendo? Aí, eu passo o arco, mesmo estilo. Aí, eu achei o ponto 1, vou achar o ponto 2, a diferença é que eu vou fazer maior, ó. Vou fazer daqui, não vou fazer só esse pedacinho, vou fazer assim, ó. Tá? Ele fica maior esse arco aqui, ó. Diferente desse aqui, ó. Que ele é menorzinho, né? Olha, só faz esse cortinho. Esse ele vai fazer assim, tá? Aí, eu tenho aqui, ó, o ponto 2, mesma medida, hein? Não muda. Ponta seca no ponto 2. Aí, eu acho meu ponto 3 aqui, ó. Corta esse outro arco que eu tinha feito aqui do lado. Ponto 3. Essa é a metade do ângulo, a gente fala bissetriz, né? Essa é a metade do ângulo de 60 graus, ó. Quando eu pego o transferidor, ó, venho aqui só para conferir. Olha lá, ó. 30 graus, tá vendo? Certinho. Aqui seria 60, ó, se eu tivesse fechado aqui, ele seria o de 60, que é a metade. Se fosse o ângulo de 60, ele é a bissetriz do ângulo de 60, 30 graus, a metade certinha. Mesma coisa, mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Do mesmo lado, porque o ponto F tá aqui, ó. Ponto F. Vou usar a mesma abertura, tá, ó. Faço o arco, né, ó. Aí, eu tenho aqui, ó, ponto 1. Vou fazer o ponto 2. Aí, não é só aquele cortinho dos 60 graus que seria, se fosse 60 graus, seria só isso aqui. Então, não, eu venho daqui, ó. Faço tudo assim. Tá? Aí, tem o ponto 2, mesma medida, ó. Ponto 3 aqui, ó. Aí, eu venho com a régua e eu quero o ponto 3, então, é o de 30 graus, né, ó. Se vocês quiserem conferir de novo, ó. Transferidor, ah lá, 30 graus, certinho. O último aqui, porque depois é a próxima, né? Aí, aqui é a mesma coisa que aquele outro, só que eu vou construir um triângulo que tem um ângulo lá, uma medida do ângulo de 30 graus. Ele já deu as retas, né?
Então, eu tenho a maior reta. Pego aqui, ó, né? 6 centímetros, venho e coloco aqui. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Ele não deu nome, então, eu vou colocar A, tá? Mesma coisa, ó. Ponta seca no A. Tracei. Achei o ponto 1. Não mudei minha abertura, ó. Como eu quero de 30, eu faço maior, ó. Né? Ponto 2. Aí, vem aqui. Achei o ponto 3, né? Esse é o ponto que eu quero, né? O ponto 3, que é o ângulo de 30 graus, ó. Aí, eu venho. E faço aí grandão, né? Aí, eu pego, ó, e vou medir a abertura aqui, né, ó. Essa é a abertura dessa outra reta que eu tenho. Aí, eu venho, coloco aqui, ó. Essa é a medida. Esse aqui é o meu ponto. Coloco o B aqui. Então, essa aqui, ó, vai ser meu C. Aí, vou fechar meu triângulo aqui, ó. Esse é meu triângulo. Tirando as rabisqueiras aí, né, ó. Com um triângulo bonitinho aí. E até a nossa próxima aula, quinto ano.